Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos à nossa nona aula sobre funções e portas lógicas, onde nós vamos conversar sobre simplificação de expressões e realizar alguns exercícios. Só para contextualizar, esta é a nossa nona aula de um total de 12 sobre funções e portas lógicas. Então, no primeiro exemplo, nos é solicitado o seguinte: simplifique a expressão booleana. Então, nós temos aqui uma expressão booleana que nos diz que S é igual a A negado vezes B negado vezes C negado, somado com A negado vezes B vezes C negado, mais A vezes B negado vezes C. Tá certo? E nós queremos simplificar essa expressão. Como é que nós podemos fazer? Vamos lá. Quais são os passos? Nós podemos identificar aqui, nessas duas primeiras parcelas, onde nós temos o A negado, ou A barrado, vezes C barrado, tá certo? Que existe nessas duas parcelas. Vamos colocar em evidência. Nós vamos ter, então, a multiplicação de A barrado vezes C barrado com a soma de B mais B barra. Esse B é aqui, tá? Teve origem aqui, e esse B barrado, origem aqui dessa parcela, tá? Somado com A vezes B barrado vezes C. Nós sabemos que B mais B barra será igual a 1, ficando então A barra vezes C barra somado com A mais B barra vezes C, certo? Então, o que antes nós tínhamos aqui uma soma, né, de 3 produtos, agora ficou apenas uma soma de 2 produtos, sendo que um dos produtos só tem 2 variáveis. Então, de certa forma, essa nossa expressão ela está simplificada em relação à inicial, tá certo? Vamos então para um outro exercício, uma segunda questão, onde nos é solicitado para que simplifique a expressão booleana que nos é apresentada, que nos diz que S é igual a A vezes B vezes C, mais A vezes C barra, mais A vezes B barra, tá certo? Então, nós podemos colocar aqui, vamos lá, podemos colocar aqui o A em evidência, né? Ele aparece em todas as parcelas aqui. Então, nós vamos ter que A multiplicado por B vezes C, somado com o C barrado, somado com o B barrado, tá certo? Aqui nós vamos aplicar lá o teorema de De Morgan, né? Onde nós temos que C barra mais B barra, C barra mais B barra é igual a B vezes C barrado. Então, esta soma de C barra com B barra virou B vezes C barrado, tá certo? Olha, se vocês perceberem, aqui nós temos uma soma de B vezes C com B vezes C barrado, tá? Se B vezes C for um valor que a gente possa chamar de x, por exemplo, tá? Então o que a gente está somando aqui, na verdade, é x mais x barra, x mais x barra, né? Considerando que o x seja o B vezes C. Então, se eu estou somando uma variável com a negação dela, nós sabemos que essa soma é igual a 1. Então, o resultado de todo esse parêntese é igual a 1. E no final nós temos então apenas a variável A. Então, aquela expressão que nos foi dada inicialmente, ela pode ser simplificada para apenas S é igual a A. Tudo bem? Simplifique a expressão booleana. Vamos lá. Temos aqui uma nova expressão e nós queremos simplificar. Vamos lá o passo a passo para nós fazermos essa simplificação. Tá? Percebe que nós temos aqui uma expressão já um pouco maior. Tá? O primeiro passo que foi feito, neste caso, foi colocado o C barra em evidência. Então, onde é que estão o presente C barra? Aqui, aqui, aqui e aqui, né? O único produto que não tem o C barra é o A
barrado vezes B vezes C. Então está aqui ele sozinho, né? Então somado com C barra em evidência vezes A barra vezes B barra, está aqui A barra vezes B barra, mais A barra B, mais A barra B, está aqui, mais AB barra, então está aqui AB barra, e somado com AB, aqui somado o AB, tá certo? Dentro desse parêntese, tá? Nós vamos colocar o A barra e o A em evidência. Então, A barra aqui, então o A barra em evidência vai ficar A barra vezes B barra mais B, tá? Dessas duas parcelas, somado com o A em evidência vezes B barrado mais o B, tá? Nós sabemos o quê? Que B barra mais B barra é igual a 1. B barra mais B barra é igual a 1, tá? Então, nós vamos ter A barra somado com A. Ora, A barra somado com A é igual a 1 também. Então, de todo esse parênteses, né, que iniciou com o C barra em evidência, ele é igual a 1, ficando então apenas o C barrado. Então, ao final, tá? Quer dizer, antes de nós completarmos, né, nós temos aqui que A barra mais B mais C, A barra vezes B vezes C, somado com C barra, vai ser A barra vezes B mais C. Por que isso? Aqui nós aplicamos aquela identidade que diz que x mais x barra y é igual a x mais y, né? Nós só temos aqui que identificar quem é o x e quem é o y, né? Aqui, o x vai ser o C barra, tá certo? E o y vai ser quem? A barra B, tá? O y aqui é a barra B. De tal forma que o x mais y vai ser o A barra B mais o C barra. Tá entendido? Tá? Outra coisa, a princípio isso aqui parece ser um pouquinho complicado, mas vocês vão percebendo que são operações simples e são operações que vocês já conhecem, né? De simplificações de expressões que nós aprendemos lá no ensino médio, né? Lá no segundo grau, tá certo? Só que aqui a gente só tem que adaptar para as nossas expressões booleanas, tá certo? Vamos então para uma expressão já um pouco mais elaborada, né? Um outro exemplo, tá? Onde nós temos que, vamos lá, essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho para a gente explicar, mas não tem nada complexo, tá? Vamos lá, A exclusivo B multiplicado por A vezes B vezes A mais C barra, tá? Somado com D barra multiplicado por A barra mais B mais C barra. Todo esse parênteses aqui, essa soma é barrada, tá? E o resultado de todo esse colchete aqui também é barrado, tá certo? Então vamos fazer aqui as nossas simplificações, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós podemos multiplicar aqui B vezes A, então A vezes B, e vamos multiplicar B vezes C barra, B vezes C barra. Vamos agora transformar esta soma em multiplicação aplicando o teorema de De Morgan, tá? Então, aonde era a multiplicação, onde era a soma, vai virar a multiplicação, onde nós vamos barrar individualmente cada uma das variáveis e depois barrar no final, tá certo? Como resultado apenas da aplicação do De Morgan, nós vamos ter aqui A, perceba que ele estava barrado, agora não está mais, multiplicado com B barrado, mais C, tá certo? Esse resultado seria barrado, como ele já está barrado aqui em cima, então foi cancelado, né? Seria negação duas vezes, tá?
multiplicado com D barrado, que é o que já estava aqui na frente, tá? Então, nós demos 2 passos aí nessa primeira expressão, tá certo? Bom, no segundo passo, nós podemos aplicar novamente o De Morgan, onde nós vamos transformar aqui esta soma em multiplicação, tá certo? Então, vamos lá, nós temos aqui A exclusivo B, aí A, B, né, que faz parte aqui da parcela aqui dessa soma, vai ficar A vezes B barrado, multiplicado com o BC barrado, multiplicado com A vezes B barrado, vezes C vezes D barrado, toda essa multiplicação, tá? E aqui, que deveria ser negado, tá? Foi cancelado por causa da barra que já existia aqui na expressão anterior. Tá entendido? Tá? Aí nós podemos agora expandir a nossa operação de O exclusivo, aqui no próximo passo. Então, nós sabemos que A exclusivo B é A barrado vezes B mais A vezes B barrado, tá? E expandir, né, ou transformar cada uma dessas multiplicações aqui em soma. Então, primeiro nós vamos ter aqui A barrado mais B barrado, resultante aqui da aplicação de De Morgan nesta operação. Depois, B barrado mais C, resultante da operação de De Morgan novamente, tá? Multiplicado por A barrado mais B mais C barrado mais D, que novamente é a aplicação do teorema de De Morgan sobre esse produto, tá certo? Depois, nós podemos fazer esta multiplicação entre esses 2 parênteses, tá certo? Entre esses 2 parênteses. Então, por exemplo, vamos fazer aqui devagar. A barrado vezes B multiplicado por A barrado. Então, tá aqui, ficou A barrado vezes B. A barrado vezes B multiplicado por B barrado. Então, tá aqui. A barrado... Não, peraí. É A barrado, B barrado. Deixa eu só ver a ordem aqui. A barrado B foi multiplicado esse aqui. Agora, tá. O segundo aqui, esse produto aqui. De A barrado vezes A vezes B barrado vezes A barrado. Então, tá aqui. A barrado vezes B barrado vezes A, tá? Aí o próximo vai ser A barrado vezes B multiplicado com o B barrado. Então tá aqui, tá? E o último resultado dessa multiplicação tá aqui. A vezes B barrado multiplicado com o B barrado. Então tá aqui. A vezes B barrado vezes o B barrado. Tá certo? Essas 2 multiplicações, elas podem ser canceladas. Por quê? Porque nós temos aqui a multiplicação de A barrado vezes A, que é 0. Mesma coisa aqui, multiplicação de B vezes B barrado, que é 0. Tá certo? Então, nós podemos agora reescrever a expressão, essa aqui embaixo, é simplesmente tirando esses dois valores que foram considerados 0. Tá certo? Bom, próximo passo. Eu vou falar mais rapidamente, tá? Não vou fazer cada uma. Mas o que a gente está fazendo agora desse próximo passo, tá? Dessa linha para essa. Nós estamos multiplicando o resultado desses 2 parênteses aqui. Então, vai ficar B barrado vezes cada uma dessas variáveis, cada uma dessas 4, tá? Somados, né? E somar com a multiplicação de C com cada uma dessas variáveis. Aí nós temos então aqui o resultado desse produto, tá certo? Aquela propriedade distributiva que nós já estudamos. Analisando o resultado dessa multiplicação,
nós podemos observar que nós temos novamente B barra vezes B, que é 0, e C vezes C barra, que é 0, tá certo? Então, nós apenas reescrevemos a expressão sem essas duas parcelas aí, tá entendido? De B barra vezes B e C vezes C barra, tá certo? Vamos então, vou continuar no próximo slide, iniciando o próximo slide com essa expressão, tá? Então vamos lá. Tá aqui a expressão, tá? Que nós paramos no slide anterior. O que nós vamos fazer agora é a multiplicação dos dois parênteses. Novamente a mesma operação, tá? Nós vamos multiplicar A barrado vezes B com cada uma dessas parcelas aqui, né? E somando. E a mesma coisa, vamos multiplicar A vezes B barrado com cada uma desses valores e vamos somando, tá? Nós vamos encontrar então esta expressão, ela é um pouco longa, tá? Eu não vou falar de cada uma dessas multiplicações. Eu espero que vocês tenham isso como exercício para fazer em casa, tá certo? Tentem fazer todos esses exercícios em casa. Eu vou falar apenas aquilo que é importante nós identificarmos, tá? O que seria importante nós identificarmos aqui nessa expressão? Por exemplo, aqui nós temos a multiplicação de B com B barra, tá? Então, 0 para essa multiplicação. Mesma coisa aqui, B com B barra, 0. B com B barra, 0. As outras estão ok. Aqui nós temos a multiplicação de A com A barra, vai ser 0 também. Aqui vai ser A com A barra, vai ser 0. E B com B barra vai ser 0. De tal forma que esta linha aqui apresenta a mesma expressão anterior, onde sem essas multiplicações que dão origem ao valor 0. Tá certo? Tá? Então, analisando essa expressão, nós podemos fazer duas operações. Quais são? A primeira, colocar A barra, aqui ó, A barra vezes B vezes C em evidência, tá? E colocar A vezes B barra em evidência também. Então vamos fazer o primeiro aqui, ó. A barra vezes B vezes C em evidência, então vai ficar 1 mais D. Então tem aqui A barra B C D, tá certo? De antemão a gente sabe, se a gente está somando com o valor 1, o resultado desse parêntese vai ser, né, ou será 1. Aqui, voltando para a expressão, nós temos A barra A vezes B barra em evidência, A vezes B barra em evidência. Aí nós vamos ter C mais D mais CD, tá certo? Dando o próximo passo, esse parênteses nós já sabemos que ficou com valor igual a 1, porque nós estamos somando com o valor 1. Vamos trabalhar apenas aqui dentro desse parênteses aqui, tá? Então, nós temos A vezes B barra multiplicado com o C barra, tá aqui. Vamos colocar o D em evidência dessas duas parcelas aqui, D mais CD. Então, vai ficar D 1 mais C, tá? 1 mais C, nós sabemos que é 1, porque está somando com 1. Então, vai ficar 1 vezes D. Então, está aqui. 1 vezes D dá D. Tá? Então, nós temos A barra B vezes C mais A B barra multiplicado com C barra mais D. Tá? Agora, nós podemos fazer, para simplificar, apenas essa multiplicação da propriedade distributiva, né? Então, nós temos A barra BC somado com A vezes B barra vezes C barra, tá aqui, somado com A vezes B barra vezes D, aqui. Então, aquela expressão que iniciou aqui em cima, tá? Aparentemente bem complexa, né? Foi simplificado para esta forma aqui apresentada que nós encontramos, tá certo? É importante observar que não existe um único caminho, tá certo?
se nós pedimos para 5 pessoas resolverem essa mesma questão, o mais provável é que se encontrem 5 caminhos diferentes para se chegar ao resultado, tá? E eu vou mais além um pouco, tá? É possível que nós encontremos resultados distintos, mas os dois corretos, tá certo? É possível que isso aconteça, tá? Próximo exercício, né? Prove que A coincidência B exclusivo vezes, né? B exclusivo C é igual a A exclusivo, né? Com B coincidência C, tá? Como é que a gente pode provar isso? Poderia ser pela tabela verdade, tá? Mas não vamos fazer pela tabela verdade, tá? Vamos fazer pelas expressões, tá? Vamos trabalhar aqui com o lado, esse lado aqui esquerdo da expressão, tá certo? Então vamos lá. A coincidência B exclusivo C. O que a gente pode fazer? Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar aqui do coincidência, né? Tá bem aqui, ó. Tá lembrado aqui, ó. Coincidência. X coincidência Y é igual a x barra y barra mais x vezes y, tá? Foi o que foi feito nesse primeiro passo, tá? Onde aqui a variável A seria o x e o B exclusivo C seria o y, tá? Então nós vamos ter A barrado, B exclusivo C barrado, que seria justamente essa operação aqui, ó, x barrado, y barrado, somado com x, que seria o A, o nosso A aqui, com o B exclusivo C, tá? Conseguiram identificar nesta expressão quem é o x e o y, tá? Novamente, o x seria o A e o y seria o B coincidência C, tá? Bom, vamos lá para o próximo passo. Nós podemos transformar, né? Modificar esse O exclusivo em coincidência, como nós já vimos, tá? Então nós vamos ter A barrado multiplicado com B coincidência C, tá? Somado com A, mesma coisa aqui, nós vamos passar esse O exclusivo para coincidência. Então vai ficar A vezes B coincidência C barrado. Tá entendido? Se nós observarmos aqui essa expressão, tá? Nós vamos verificar que nós temos aqui, ó, uma operação de O exclusivo entre A, tá? E B coincidência C, tá? Então, tá aqui, ó. Imagine a nossa definição lá de O exclusivo, né? Que x exclusivo y é igual a x barra vezes y mais x vezes y. Então, nessa expressão aqui, eu posso dizer que o x seria o A, então tá aqui o A, tá? E o y seria o B coincidência C, ó, B coincidência C, tá? De tal forma que nós podemos aplicar, então, transformar essa operação para um O exclusivo, onde nós vamos ter o A, O exclusivo, o B coincidência C, tá? Que é o que nós queríamos provar aqui no início, ó. A exclusivo, B coincidência C. Tá entendido? Tá? Outro exercício, tá? Mostre que o circuito abaixo é um OU exclusivo, um XOR. Bom, como é que nós poderíamos mostrar isso daí? Novamente, poderia ser pela tabela verdade? Sim, poderia ser pela tabela verdade, tá? Se nós nos depararmos com uma questão como essa e não disser como é, poderia fazer pela tabela verdade, tá? Mas no nosso caso, como nós estamos estudando as expressões, vamos fazer pelas expressões,
Tá certo? Então vamos lá. Vamos escrever a expressão deste circuito que nos foi apresentado. Nós temos que a saída S, tá? Vai ser igual, vamos escrever aqui essa primeira expressão bem aqui, tá? Será A barrado, tá? Tá aqui o A barrado, somado, tá? Aqui a soma, com A vezes B. Então tá aqui, ó, A vezes B, eu estou somando com A barrado, tá? E o resultado dessa soma, antes de ser realizada a nova soma, que é a soma aqui da saída S, ela é negada. Então, é negada aqui em cima, tá? Então, eu vou somar com B barrado. Então, eu vou somar com B barrado, tá? Somado com A vezes B. Então, aqui, novamente, A vezes B, somando com B barrado. E o resultado dessa soma é novamente negado, né? É novamente barrado. Então, tá aqui, tá? Então, essa é a expressão que representa o circuito que nos foi dado, tá? Então, a primeira operação que nós podemos fazer aí é aplicar o De Morgan nesta operação de soma. Vamos transformar essa soma em uma multiplicação, onde essa primeira parcela aqui seria, vamos dizer assim, o x, e essa segunda seria o y, tá certo? Então vamos lá. O que era soma virou uma multiplicação, tá? Então nós vamos ter este valor todo aqui negado, ó, negado, tá? Só que sumiu a barra, por quê? Porque ele já estava negado, ó, já estava negado. Quando ele negou novamente, quando ele inverteu novamente, cancelou, tá? Multiplicado por esta segunda parcela aqui, tá? Aí novamente, como já estava negado, quando nós negamos novamente ao aplicar De Morgan, sumiu essa barra, tá? E por último, barramos todos, né? Lembrando que quando a gente transformou a soma para multiplicação, tá? Nós vamos multiplicar a negação de cada uma das variáveis e no final barrar todas, tá certo? Todas juntas do resultado da multiplicação, tá? Vamos agora aplicar aqui a nossa multiplicação desses valores que estão no parênteses, tá certo? Vamos fazer aqui, ó, vamos começar aqui, A barra vezes B barra, então A barra vezes B barra, aí A barra multiplicado com A vezes B, então A barra multiplicado com A vezes B, mais AB vezes B barra, AB vezes B barra, somado com AB vezes AB. Então, AB vezes AB. Tá certo? Tá entendido? Bom, nós identificamos aqui, nessa expressão, que nós temos a multiplicação de A barra com A, que é zero. Então, cancela. E aqui nós temos B vezes B barra, que é zero também. Sobrando, então, apenas A vezes B barra, A barra vezes B barra, né? Somado com A vezes B. Assim, né? Aqui a gente sabe que A vezes A dá A e B vezes B dá B. Então, dessa multiplicação resulta apenas em A vezes B, tá? Bom, nós já sabemos que esta aqui é a definição de A coincidência, A coincidência B, tá? Então, A barrado vezes B barrado mais A vezes B é A coincidência B. Só que ele está barrado, tá certo? E nós já sabemos que A coincidência B barrado é A exclusivo B. Então, com isso, nós mostramos que este circuito aqui nada mais é do que o A exclusivo B. E como eu disse, se nós colocarmos esse valor, ou se nós colocarmos numa tabela verdade o que diz esse circuito, tá? Nós vamos ver que é a tabela verdade do A exclusivo B. Tá certo? Bom, então a nossa
Nona aula sobre funções em portas lógicas. Encerra aqui.